Olá, você está fazendo algo? Tenho uma dica para você sobre uma serra interessante da Triton. Já me sinto um pouco como embaixador desta marca, porque já passaram tantas de suas ferramentas pelas minhas mãos e a maioria era sólida, que já me sinto como o maior especialista nesta marca, pelo menos aqui na República Tcheca. E foi por isso que eu estava curioso sobre essa serra de esquadria. E só para constar, também porque vi exatamente a mesma serra, só que com um disco um pouco menor, sob outra marca, né, ainda mais renomada. E então pensei que o fabricante de quem ambas essas marcas obtém a serra provavelmente não é, de segunda categoria. Já nas imagens e ao estudar os dados técnicos, né, três coisas me chamaram a atenção. Primeiro, naturalmente, o que se vê à primeira vista é a condução do movimento radial. Duas barras, né, deslizantes, o que é uma solução comum, mas geralmente estão fixas ao conjunto de corte e, ao se mover, retraem-se para trás da serra, o que não é muito vantajoso. Ultimamente, esta solução tem aparecido cada vez mais, seja com duas ou mais barras, mas que estão fixas para a frente e sobre as quais o conjunto se move. A segunda coisa, o que me chamou a atenção, consultando já na imagem, é o motor, sua posição em relação ao disco, em um ângulo de 45 graus. Isso tem a vantagem de que você pode inclinar o disco para ambos os lados. Durante o corte, se você tem uma serra cujo motor está perpendicular, geralmente só pode inclinar para um lado. Existem outras soluções em tudo, mas esta é muito compacta e, acima de tudo, funcional. A serra, graças à sua variabilidade, permite realizar todos os tipos de cortes, ou seja, tanto cortes de esquadria quanto chanfrados, e até compostos, onde você ajusta tanto a esquadria quanto o chanfro e corta para ambos os lados. Portanto, esta serra é muito versátil e cada um pode encontrar sua posição favorita. Isso significa que algumas pessoas preferem cortar com a mão esquerda, outras com a mão direita, algumas gostam de segurar a peça à direita, outras à esquerda, e tudo isso a serra permite. Então eu acho que ela é bastante amigável ao usuário, pois simplesmente se adapta a você. E a terceira coisa que me chamou a atenção, né, é o peso, que é mais de 20 quilos, o que me parece bastante para uma serra tão grande. E eu sou do tipo que prefere coisas mais pesadas, porque elas me inspiram confiança. Naturalmente, se você precisa de uma serra que deseja transportar constantemente, adquira uma menor com um disco pequeno e de baixo peso. Esta é uma serra de tamanho médio, o que significa um disco, com diâmetro em torno de 250 milímetros. A categoria menor, essas geralmente têm discos de 210 ou 216 milímetros, e a maior categoria, que já são serras enormes, geralmente tem discos com mais de 300 milímetros. Esta é, portanto, a média e, para a maioria das coisas que um profissional comum, não apenas um amador, faz em sua prática, esta serra é absolutamente suficiente, e até mesmo o corte é perfeito. Além de todas as posições possíveis e impossíveis para cortar, a serra também tem uma posição de transporte, onde você move o disco para trás, trava contra o movimento, depois inclina a serra para baixo e trava contra o deslizamento. E você usa a alça com a qual pode transportar a serra, relativamente fácil. Durante o transporte, você certamente também apreciará outro pequeno detalhe, que é o espaço para enrolar o cabo, e quando quiser desenrolá-lo não precisa fazer isso manualmente, basta inclinar assim e retirá-lo para baixo. E então, há coisas que me agradaram apenas após o primeiro uso ou depois de algum tempo de operação. E o que mais me agradou foi a extração de pó. A serra já vem de fábrica com um grande túnel atrás da lâmina para a remoção de serragem, mas infelizmente menos da metade de toda a serragem vai para esse túnel. O que é uma pena, porque basta uma modificação simples, provisoriamente feita de papelão, idealmente de uma manga de borracha fina. E nesse momento a serra extrai ou remove a serragem, talvez melhor do que todas as serras de esquadria que já vi. Neste caso, com essa configuração, nem eu tenho medo de usar a serra na oficina, porque a grande maioria vai para o saco ou para o extrator que eu uso. Além disso, quero alertá-los sobre isso. Há aqui um diâmetro relativamente grande, especificamente 58 milímetros, e é na verdade o padrão que você encontra em aspiradores industriais de oficina,
então a ponta comum de um aspirador não vai encaixar. E eu resolvo isso usando minha mangueira clássica do aspirador e uma daquelas mangueiras de substituição, ou extensão, ainda da Rockler. Eu conecto as duas mangueiras com pontas completamente comuns e em ambas as extremidades tenho então aquelas grandes que se encaixam no aspirador. Isso significa que eu coloco uma no aspirador e a outra aqui na serra e faço a sucção. E é claro que é ainda um pouco melhor do que quando você tem aquele saco, porque o fluxo de ar também leva as outras partículas de pólen que de outra forma iriam para fora. Quando eu disse que o que mais me agradou foi a sucção, foi um pouco de exagero, porque obviamente a primeira coisa que você se interessa em uma serra de esquadria é a precisão. Então, a precisão também me agradou, porque sem eu ajustar nada, ela corta muito precisamente. Falando em precisão, eu devo mencionar também o laser. Eu pessoalmente não uso o laser com muita frequência, mas este aqui é realmente bem projetado. As serras que eu tive no passado geralmente tinham laser sob a lâmina e não eram tão eficazes. Este é basicamente no mesmo princípio como algumas marcas hoje em dia usam diodos brancos. E a lâmina então projeta uma sombra na peça de trabalho. Com base nisso, você determina a linha de corte. Aqui é algo semelhante, exceto que em vez de um diodo branco, há um vermelho e você também projeta o feixe através da lâmina. Devido ao fato de que a lâmina pode ser inclinada para ambos os lados, ambas as réguas de batente também precisam ser ajustáveis tanto para a direita quanto para a esquerda, o que é o caso aqui. Além disso, a parte elevada pode ser facilmente removida usando esses excêntricos de liberação rápida, e as partes inferiores e baixas da régua têm orifícios nos quais você pode fixar seus próprios batentes. Por exemplo, quando você precisa cortar, para que a parte traseira seja o mais perfeita possível, você pode colocar seu próprio suporte, através do qual a lâmina cortará, garantindo assim um corte limpo também na parte traseira. Além disso, é claro que a qualidade do corte pode ser influenciada, entre outras coisas, pela escolha da lâmina. A lâmina usada aqui é completamente padrão, tem 60 dentes, corta bem, mas não é exatamente a lâmina para os cortes mais limpos. É uma lâmina universal que será adequada para a maioria dos casos. Se você quiser cortes extra limpos, recomendo adquirir outra lâmina, que seja mais adequada para isso. A capacidade máxima de corte indicada, à primeira vista, não parece muito impressionante, mas isso se deve ao fato de que é a profundidade ou altura do corte, em toda a largura do movimento radial. Com essa lâmina, você pode cortar materiais muito mais espessos, até 100 mm, mas não em toda a largura do alcance. A extensão da mesa é naturalmente uma característica padrão. Aqui são batentes, em 2 barras guia, então são bastante estáveis. Eles podem ser fixados novamente usando excêntricos de aperto rápido e em ambos os lados há batentes dobráveis. A inclinação do disco para ambos os lados é controlada por meio de vários batentes diferentes, o que pode ser um pouco confuso no início, mas uma vez que você se acostuma, isso acelera significativamente o seu trabalho e, claro, também o torna mais preciso. Como você pode ter notado, eu já gravei uma pequena prévia sobre esta serra, porque fiquei impressionado com os ângulos que estão predefinidos aqui e também possuem travas, especificamente 31,6 décimos de grau para o corte em bisel e 33,9 décimos de grau para o corte em ângulo. E eu disse naquele vídeo, dê uma olhada se puder. Esses são, na verdade, valores usados ao cortar diferentes tipos de molduras decorativas. E novamente, isso torna seu trabalho significativamente mais preciso e rápido. Quanto ao ajuste do bisel, ele é de 50 graus tanto para a direita quanto para a esquerda. Existem novamente posições travadas, mas você pode desativar completamente essa trava, ajustar para qualquer posição desejada, e depois ainda usar o freio mecânico. Esta serra também é capaz de fazer ranhuras. A profundidade e o de corte, ao fazer ranhuras, é controlada, por meio de um mecanismo de parada simples. É bastante prático também no caso de você querer fazer um pré-corte, primeiro para garantir a limpeza do corte. Então você pode ajustar a profundidade desse pré-corte, passar a serra, depois levantar o batente e cortar o material completo. Dessa forma você reduz um pouco o rasgamento das fibras. Em algumas serras de esquadria tive problemas com o sistema de desbloqueio. Cheguei até a desativá-lo permanentemente porque com a mão direita era fácil desbloquear, mas quando precisava usar a mão esquerda já era um problema. Aqui no Triton, isso é feito de forma que pode ser facilmente operado com ambas as mãos.
Estou ciente de que até agora só estou elogiando, mas é simplesmente porque acho que a serra é bem feita. E principalmente porque trabalho bem com ela. E assim gostaria de destacar pelo menos uma pequena coisa que, na minha opinião, não está completamente bem pensada. E isso é este grampo, né? Que é feito de uma única peça. Então, se você precisa mudar a altura de uma peça fina para uma mais grossa, você tem que parafusar e parafusar. E isso leva muito tempo, porque aqui você não tem nenhum mecanismo deslizante, nem um de aperto rápido, o que é uma pena. No entanto, isso poderia ser feito de forma bastante simples. Não há dúvida de que essa serra é realmente bem feita, eu também trabalho bem com ela. Então, se você está procurando uma serra de tamanho semelhante, ou equipada de forma semelhante nesta faixa de preço em torno de 15 mil, acho que este modelo da Triton não deve faltar na sua lista restrita de opções. Obrigado por assistir, cuidem-se e façam algo.